Otto Eduard Leopold von Bismarck, príncipe de Bismarck, duque de Lauenburg, foi um nobre, diplomata e político prussiano e uma personalidade internacional de destaque do século XIX. Otto von Bismarck, conhecido como Chanceler de Ferro, foi o estadista mais importante da Alemanha do século XIX. Coube a ele lançar as bases do Segundo Império, ou Segundo Reich, que levou os países germânicos a conhecer pela primeira vez na sua história a existência de um Estado nacional único. Para unificar a Alemanha, Bismarck desprezou o recurso do liberalismo político, preferindo a política da força, assim como tomou firmes atitudes anticlericais contra a Igreja Católica numa política que ficou conhecida por Kulturkampf, ou seja, a luta pela cultura. Enquanto primeiro-ministro do Reino da Prússia, unificou a Alemanha depois de uma série de guerras, tornando-se o primeiro chanceler do Império Alemão. De início era extremamente conservador, aristocrata e monarquista. Bismarck lutou contra o crescente movimento social-democrata na década de 1880, ao tornar ilegais várias organizações e ao instituir de forma pragmática a Lei de Acidentes de Trabalho, o reconhecimento dos sindicatos, o seguro de doença, acidente ou invalidez, entre outras coisas. Convencido de que só com a ação do Estado na resolução destes problemas se poderia fazer frente às novas ideias políticas, tornou-se conhecido como Chanceler de Ferro nessa época. As suas políticas pautaram-se pelo nacionalismo e pelo militarismo. As guerras contra a Dinamarca, Império Austríaco e depois contra a França asseguraram a unificação da Alemanha em torno de um regime militarista. Alguns historiadores observam que, devido ao regime autoritário de Bismarck, a democracia alemã posteriormente na República de Weimar falharia, iniciando-se o regime nazista. Otto von Bismarck nasceu em 1º de abril de 1815 na propriedade de sua família, a qual era considerada abastada, situada na Prússia, tendo sido o quarto filho de seu pai, um grande proprietário de terras, e de sua mãe, que era filha muito bem educada de um alto funcionário do governo em Berlim. O sobrenome Bismarck estava entre os mais antigos da região. Especialistas comentam a importância dessa dupla herança, pois apesar de Bismarck parecer fisicamente com seu pai e aparentar ser um Junker prussiano para o mundo exterior, uma imagem que muitas vezes ele incentivou vestindo uniformes militares, mesmo que não fosse um oficial regular, ele também foi mais cosmopolita e altamente educado do que era normalmente para os homens de tal formação. Falava e escrevia fluentemente inglês, francês e russo. Quando jovem, costumava citar Shakespeare ou Byron em cartas à sua esposa. Bismarck estudou Direito na Universidade de Göttingen, onde foi um membro do Corpus Hannover-Göttingen, uma corporação de estudantes, antes de se matricular na Universidade de Humboldt de Berlim. Bismarck desejava se tornar um diplomata, mas começou a sua formação prática como um advogado em Aachen e Potsdam, e logo renunciou, após ter colocado sua carreira em risco por cortejar sem prévio consentimento duas moças inglesas. Depois de estudar Direito nas universidades de Göttingen e de Berlim, trabalhou por um tempo como administrador judicial em Aachen. Em 1847, conquistou uma cadeira no Landtag da Prússia, onde gravitou no grupo ultraconservador liderado pelos irmãos Görl. 3 anos mais tarde, participou como representante da Prússia na Dieta de Frankfurt, onde se destacou por suas ideias conservadoras e anti-austríacas. Depois foi embaixador em São Petersburgo e Paris, onde conheceu o imperador Napoleão III. Retornou a Berlim em 1862 e foi nomeado por Guilherme I, primeiro-ministro da Prússia, posto no qual se dedicou por inteiro à tarefa de forjar a unificação da Alemanha. Guilherme I preparava-se para abdicar em 1862 e voltou-se para Bismarck como sua última esperança de manter a supremacia junca, quando primeiro-ministro do Reino da Prússia unificou a Alemanha. Bismarck soube conciliar o interesse da crescente burguesia industrial com os Junkers. Sua estratégia pautou-se em explorar o nacionalismo alemão para isolar e excluir a Áustria da Confederação Germânica por meio de estratégias de envolvimento em guerras. Em 1864, reivindicando a anexação dos ducados de Holstein e Schleswig de colonização germânica, mas sob domínio dinamarquês,
Prússia e Áustria se uniram contra a Dinamarca, dividindo os territórios anexados. Holstein ficou sob a administração austríaca e Schleswig prussiana. Em 1866, Bismarck provocou uma nova situação bélica, desta vez contra a Áustria, ao criticar o tratamento austríaco dado à população germânica de Holstein. A Guerra Austro-Prussiana, ou Guerra de 7 Semanas, foi articulada diplomaticamente por Bismarck junto à Itália e à França de Napoleão III. A Itália interessava a derrota da Áustria para que pudesse anexar o território de Venécia, que estava sob o domínio austríaco na Península Itálica. A França prometeu neutralidade em troca de compensações territoriais. Derrotada, a Áustria saiu da Confederação Germânica, sendo então dissolvida. Em substituição à Confederação Germânica, foi criada a Confederação da Alemanha do Norte, sob a presidência de Guilherme I. Porém, a unificação alemã não estava completa. 4 estados do Sul permaneciam independentes e não reconheciam a autoridade prussiana. A França, por sua vez, não admitia a unificação alemã por temer a emergência de uma nova e forte nação nas suas fronteiras, além do que exigia a compensação territorial pela sua neutralidade durante a Guerra Austro-Prussiana. Bismarck habilmente buscou aliança com os 4 estados do Sul em caso de agressão francesa e em busca das compensações territoriais reivindicadas. Em 1869, o trono espanhol ficou vago e deveria ser ocupado por Leopoldo de Hohenstein, primo de Guilherme I. O despacho de Ems, divulgado pela imprensa com a nítida intenção de intrigar todos os estados germânicos contra a França e concluir a unificação alemã. A declaração de guerra francesa confirmou as intenções de Bismarck. Os estados do Sul uniram-se aos estados da Confederação da Alemanha do Norte na luta contra a França. Na Guerra Franco-Prussiana, Napoleão III foi derrubado e aprisionado em 1870, na Batalha de Sedan, seguido da completa derrota francesa em janeiro de 1871, quando Thiers, governador francês, assinou o armistício. Em maio de 1871 foi assinado o Tratado de Frankfurt. A França perdeu os territórios de Alsácia e Lorena para os prussianos e assumiu o pagamento de uma indenização no valor de 5 bilhões de francos. Humilhantemente, ainda assistiu à coroação de Guilherme I como Kaiser alemão na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Em 21 de março de 1871, Bismarck, considerado um herói, foi nomeado príncipe chanceler imperial do Reich. Contudo, manteve suas funções preliminares como as de primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, além de ser promovido a tenente-general. Em virtude disso, Bismarck detinha quase todo o controle tanto na política doméstica quanto na externa. Iniciou várias reformas administrativas internas, criou uma moeda comum para todo o Estado, instituiu um banco central e promulgou um código civil e um código comercial comum a toda a Alemanha. Na questão externa, presidiu o Congresso de Berlim de 1878, na qual atuou como mediador entre as grandes potências. Nesse mesmo ano, uma aliança com a Áustria-Hungria marcou uma nova etapa de conservadorismo na política de Bismarck, que se refletiu internamente através de sua política antissocialista. Contudo, na intenção de contestar as críticas sociais-democratas, instituiu um sistema de previdência social, o primeiro da história contemporânea, que lhe atraiu o apoio de amplos setores operários. Na política externa, a sua concentrou-se na criação de um complexo sistema de aliança destinado a conseguir o isolamento internacional da França e realçar o papel da Alemanha. Em 1890, o seu poder começou a declinar em virtude de crescentes divergências com o novo Kaiser, Guilherme II, que o levaram a demitir-se do cargo de chanceler em 18 de março. Na última etapa de sua vida, afastado de todas as atividades políticas, Bismarck começou a dedicar a sua vida à redação de suas memórias. Morreu em Friedrichsruhe, perto de Hamburgo, em 30 de julho de 1898.